Bom, irmãos, vamos então dar prosseguimento à segunda parte do nosso treinamento. Na primeira, a gente viu o novo portal, como acessar o sistema e como fazer alterações ou administrar o cadastro dos ministros já existentes. Nessa segunda etapa, vamos aprender a incluir o cadastro de um ministro novo. Então, vamos supor, né, que vocês já fizeram aí uma seleção de um novo grupo de ministros, já enviaram as fichas devidamente preenchidas para aprovação não só da comissão, mas também do senhor bispo, e tendo dado o aval, todo o trâmite tendo ocorrido da forma como previsto e esperado, vocês foram autorizados a incluírem esses ministros no sistema, para que posteriormente, né, vocês possam também lançar o cronograma de data de investidura deles e que a comissão possa fazer a emissão das carteirinhas, dentre outras coisas, tá certo? Então vamos lá. Como a gente inclui um novo ministro? Vocês vão acessar no menu Ministros e reparem que aqui nessa telinha de pesquisa que eu já apresentei outrora, temos aqui um símbolozinho verdinho de mais. Este ícone, este símbolo, este botãozinho, ele significa a entrada ou a possibilidade de inserção de um novo cadastro de ministro. Quando nós clicamos nele, o que vai acontecer? Ele vai abrir para a gente uma telinha para a gente informar todos aqueles dados que nós já vimos anteriormente nos cadastros dos ministros, né, para que você possa preencher. Olha só como aquilo que eu tinha falado lá no começo da videoaula se concretiza aqui. Eu não consigo incluir cadastro para qualquer outra paróquia que não seja aquela para o qual o meu usuário esteja habilitado a administrar. Então, quando você vai escolher a paróquia, você só vai conseguir selecionar a paróquia da qual você administra. No meu caso, como eu já falei lá no começo, que é São José do Havaí, daqui de Itaperuna, da Foraria de Itaperuna. Bom, eu não vou preencher todos os dados aqui ficticiamente, até porque nós estamos acessando o sistema oficial e não é necessário. Tá? Lembrando que obrigatoriamente vocês têm que preencher todos os campos que estão em negrito, porque eles já significam ser obrigatórios. O ideal é que vocês preencham todos os demais, porque são importantes também, e até porque quanto mais informações sobre os ministros, melhor para a comissão, para o bispo, para a igreja de uma forma geral, né? Até para a gente poder depois fazer remanejamentos, alterações, algumas análises, analisar a dispensa, dentre outras coisas. Então fica aí a dica, se vocês puderem, façam com calma, porque poderão fazer, porque vocês não vão fazer muitos cadastros de novos ministros, mas façam de uma forma tranquila, coesa, né? Preencham todos os campos, verifiquem as suas fichas primeiro, antes de vocês acessarem o sistema para poder fazer a inserção, verifique se a lista está toda completa, a ficha está toda completa. Se não tiver, liga para o futuro ministro, para o candidato, pega a informação. Vamos ter cuidado e zelo com as informações do nosso sistema. Bom, com isso, nós fechamos inicialmente a parte de cadastro, administração de cadastro e inserção de um novo ministro, ou de novos ministros, tá certo? De ministros de uma forma geral. Vamos agora entender algumas outras opções que nós temos aqui. Nós temos investidura de ministros, pedido de dispensa e afastamento e retorno, relatórios e procedimentos, né? Bom, vamos entender primeiro o que cada um deles faz. Quando você clica aqui em investiduras de ministros, se você pesquisar, ele vai trazer de forma detalhada todas as informações de investidura de cada ministro. Repare que aqui ele está dizendo resultado da pesquisa na seção investidura de ministros. Então, por exemplo, eu vou mais uma vez pesquisar aqui o meu, tá certo? Ó, Matheus Carvalho de Matos. Ele já me traz aqui. A minha data de investidura foi em 14/10. Mesmo assim, eu posso editar esses dados. Tá vendo? Ele vai me dizer que este é o meu nome, o número da minha carteira é esse, que eu fui investido em 14/10/2014 e que a data final do meu mandato é 29/5/2014. Nosso novo documento gerado pela Diocese a partir do Sínodo, né, no que trata, o quesito que trata o tempo de investidura dos ministros da Eucaristia, foi proposto que esses mandatos agora sejam de 2 anos. Então eu já deixei uma data errada aqui para vocês verem como é fácil alterar. Então, por exemplo, identifiquei que um ministro meu está com o mandato vencido ou
um mandato que deve ser prorrogado. Como eu vou informar para o sistema que este mandato deve ser prorrogado? No meu caso, por exemplo, o meu mandato não vai até 29 de maio de 2015. 29 de maio de 2015 já passou. Então, teoricamente, eu não poderia nem constar no meu cadastro como ativo. Então, como eu faço para poder estender o prazo de validade do mandato do meu ministro? Venho aqui simplesmente e informo a minha nova data. Bom, para este ministro Matheus, a data vai ser, de acordo com o documento gerado pelo Sínodo, 14/10 de 2016. Esta é a regra. Alterei, essa informação está registrada. Se eu pesquisar novamente a informação de investidura deste ministro, vocês já vão perceber que está aqui 14/10/2016. Por que é importante a gente manter essa informação atualizada? Porque esta informação de data de investidura e data final do mandato, ela vai ser usada automaticamente para a impressão de novas carteirinhas. Não existe mais aquela possibilidade no sistema de, na hora de se imprimir a carteirinha, você colocar a data de início e a data de final. Isso é errado. O correto é, ele foi investido no dia tal e a data final do mandato é dia tal. Se ela tiver que ser prorrogada com autorização do seu pároco, administrador, ou do senhor bispo, aí sim você vai fazer essa alteração. Então, se você, por exemplo, deixar uma informação desatualizada com uma data de vencimento vencida, a nossa comissão diocesana, quando você solicitar que seja feita a impressão da carteirinha, o sistema vai travar a impressão da carteirinha dele. Porque vai falar, olha, você não pode imprimir carteirinha para o ministro vencido. Então, este também é um trabalho que vocês vão ter que fazer, né? Que a gente vai explicar como é que vocês vão fazer da melhor forma. Que é, primeiro, inativar os ministros que efetivamente não estão mais em exercício. E o segundo é revalidar, colocar uma data de mandato válida para aqueles que realmente estão em atividade. Bom, Matheus, mas eu tenho, vamos supor, 100 ministros, 70 ministros em atividades na minha paróquia. Eu vou ter que entrar no cadastro de um a um para revalidar a carteirinha de todo mundo? Não, querido amigo, você não vai ter que fazer isso, graças a Deus. Se fosse, também não ia ser um trabalho tão árduo, mas nós já criamos outros recursos para poder automatizar essa opção. Esta função é para você simplesmente saber que, se você quiser administrar o dado de investidura de um ou de poucos ministros, de forma simples você também o faz, tá certo? Da mesma forma que, a partir do momento que você insere um novo ministro, né, você não vai ter automaticamente para ele, se ele não tiver sido investido ainda, essa informação, né? E aí você vai poder lançar também uma informação de investidura para esses novos ministros, de uma forma bem simples. Como era nos ministros, que você clicava no maisinho para adicionar um novo ministro, a investidura é a mesma coisa. Você vai clicar aqui em investidura, né? Repare que você tem que esperar aqui, ó, ele apresentar administrando investidura de ministro. Você sabe que você está na seção certa. E aí você vai clicar no mais. E ele vai te dar a opção. Mais uma vez, lembrando que ele só vai trazer para a sua telinha de ministro, ou seja, você vai registrar para quem? Eu vou registrar só para os ministros da minha paróquia. Você não vai conseguir registrar dados para ministros de outras paróquias. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho, evita de você alterar erroneamente e bagunçar o cadastro sem querer de alguma outra paróquia. Tá certo? E aí você vai escolher o ministro, vai colocar o número que vai ser gerado para a carteirinha dele. Não precisa de fazer isso nessa função aqui, porque existe um outro lugar também. Vai colocar a data da investidura e informar a data final do mandato. Você vai usar isso aqui? Dificilmente, porque nós vamos ver uma outra rotina em que você vai lançar a investidura para um grupo de ministros de uma vez só, e aí ele já vai gerar esse número de carteira, data de investidura e final de mandato. Mas se você necessitar de fazer um trabalho específico e rápido para um ministro, está aí o recurso à sua disposição. Mas eu acho que você não vai usá-lo, tá certo?